Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Letícia. Bom estar de volta aqui no Tempo, ainda mais com você, que há muito tempo eu não via. Pois é, tava com saudade. Queria aproveitar e perguntar, né? A senhora foi reeleita agora. Qual que é a diferença que a senhora está sentindo em relação ao primeiro mandato a esse segundo mandato, principalmente falando ali de ambiente de Câmara Municipal, né? A presidência mudou, o prefeito mudou. Quais são as diferenças? Letícia, muito bom ter voltado à Câmara, porque pessoalmente estou muito mais madura. Depois de 4 anos e meio de Câmara Municipal, eu já sei exatamente as brigas que valem a pena entrar, quais são os projetos prioritários. Estou entregando muitos projetos que eu iniciei quando cheguei na Câmara em 2021. E a grande diferença que eu vejo nesse diálogo Câmara-Prefeitura é que hoje existe uma predisposição maior da Prefeitura para aderir às pautas que os vereadores têm trazido. Então, eu, pessoalmente, estou muito satisfeita. Nesses 6 primeiros meses, eu já tive 3 grandes entregas para a cidade, talvez 4, né? A grande entrega de realizar o nosso sonho de ter uma maratona de volta em Belo Horizonte, algo que o prefeito falou que não é para ter nenhuma amarra burocrática. A Lei de Liberdade Econômica, que foi sancionada semana passada pelo prefeito. Marco Municipal das Startups, que foi vetado na outra gestão e agora sancionado pela prefeitura, que tem aberto mais as portas para a inovação. E a entrega do mutirão de cirurgia de endometriose, que em 6 meses nós operamos 60 mulheres com o Hospital da Baleia, algo que antes era um processo muito mais lento, essa execução das nossas emendas impositivas. Então, assim, é uma nova fase, um novo capítulo para Belo Horizonte, com mais energia, com mais dedicação, e justamente porque a Câmara está com menos pautas polêmicas e menos discussões tão relevantes, eu consigo me dedicar, inclusive, a esses outros projetos com o Executivo, que foi algo que eu não consegui fazer nos primeiros 4 anos. Na última gestão do prefeito Fuad Noman, a senhora se comportava como independente, mas fazia mais oposição a essa gestão. Agora a senhora se mostra ali um alinhamento maior ao Álvaro Damião. Se considera a base da prefeitura? Qual que é o relacionamento ali com o Álvaro Damião? Eu acho esse conceito de base, oposição, independência é um conceito já ultrapassado. Quando a gente tem uma prefeitura que o secretário de governo te atende, que o secretário de saúde te responde, que o secretário de meio ambiente resolve suas pautas em 3, 4 dias, não tem porquê eu criticar na rede social, eu fazer um pedido de informação que vai demorar 30 dias para ser respondido, se de imediato as coisas estão acontecendo. Então, o recurso que a gente tinha com uma prefeitura, primeiro que não nos recebia, com os 2 anos de Calil, com uma prefeitura depois muito lenta, muito burocrática, que a gente fazia um pedido, ele ficava 60, 70 dias para ser respondido. O recurso que a gente tinha era ir para a mídia, era usar as nossas redes sociais, era usar a mobilização popular para chamar a atenção mesmo para um assunto. Agora, o assunto está sendo resolvido, não tem por que ficar gritando aos 4 ventos, criticando, se na verdade as pessoas estão com o ouvido aberto. Eu acho que é uma nova forma de cobrança. A cobrança está acontecendo, mas ela tem acontecido muito mais nas mesas de reunião para já resolver os problemas do que antes nas arenas de debate, que era o que a gente tinha à disposição, já que o canal da boa vontade, da ligação, do WhatsApp não funcionava. Em relação à presidência da Câmara, na última legislatura, né, a senhora fazia parte ali, inclusive da mesa diretora, tinha um relacionamento próximo ali com o presidente, o Gabriel Azevedo, e agora com o Juliano. Como que se avalia ali a gestão, principalmente da presidência, em relação aos temas que estão sendo pautados na Câmara? Acho que o presidente ele é refém da Câmara que ele possui. Nesse momento, a Câmara está muito polarizada e o presidente Juliano está tendo que enfrentar esses desafios de colocar projetos, inclusive inconstitucionais, na pauta, porque é o que tem chegado, né? São os projetos que estão passando pela nossa Comissão de Legislação e Justiça. Eu até sinto muito por ele, porque a prefeitura não tem muito projeto para enviar. Os poucos projetos de orçamento, projetos de pedido de empréstimo, que são projetos antigos que a prefeitura tem enviado, é aquela coisa muito chove no molha, né? Não levantam grandes debates na cidade, como foi na legislatura passada, que a gente teve que fazer uma recontagem da outorga-onerosa. Esse era um assunto que mobilizava o setor empresarial, o setor da construção civil. Nós tivemos a Comissão Especial do Código de Posturas, que agora vai gerar uma revisão do Código de Posturas feita pela Prefeitura, revisão do Código de Obras, CPI da Lagoa da Pampulha. Era uma Câmara mais movimentada, com temas da cidade. Agora, uma Câmara que está mais focada em Brasília do que na cidade, eu sinto muito pelo presidente, porque ele trabalha com o que tem. E não cabe a ele ficar também apresentando um monte de projeto ou instigando os colegas a apresentarem projetos que são mais focados em Belo Horizonte. E acaba que a Câmara, nesse meio tempo, vereador tentar aparecer num assunto que é de deputado federal, me diga você, a imprensa, quem que vocês vão ouvir primeiro?
Com certeza, o deputado federal que, de fato, tem que trabalhar nessa pauta. Então, é um não assunto. Vira um não assunto, a Câmara fala para si própria, para suas próprias bolhas, parece que se desconecta da cidade e a gente fica discutindo assuntos que não geram resultados concretos na vida das pessoas. E aí, nesse momento, o Executivo, muito espertamente, aproveita. Consegue fazer várias entregas, consegue tirar muita coisa do papel, que não depende, inclusive, da aprovação da Câmara, né? É o cenário que a gente tem hoje, eu acho que essa é a grande diferença de um legislativo menos independente, menos altivo, como a gente tinha 2 anos atrás. A senhora mencionou que o Executivo aproveita para poder fazer essas entregas, e a gente tinha um problema na legislatura passada, que era uma reclamação dos vereadores em relação ao pagamento das emendas. Como que está essa questão agora, né? A gente tinha algumas reclamações dos vereadores falando que a Prefeitura criou um cardápio de emendas, mas que é limitado. Essa questão da emenda melhorou ou piorou na avaliação da senhora? Na realidade, a Prefeitura continua trabalhando com as mesmas regras para o pagamento das emendas, que essas regras elas estão na lei orgânica e na nossa lei orçamentária que foi votada no mandato anterior. Então, na prática, não teve nenhuma mudança de regramento que acelere ou que atrase as emendas, mas existe uma mudança de gestão. Primeiro porque, nesse mandato, houve uma priorização desse assunto. Então, você tem agora uma diretoria com 4, 5 cargos trabalhando nesse tema, porque você imagina, antes você tinha 2 pessoas para atender os 41 vereadores, cada mandato tem em torno aí, se for conciso, 15 emendas para monitorar, multiplica isso por 41, é muita coisa. Então, antes, o pagamento ele demorava por ineficiência da máquina pública, mas agora a Prefeitura tem conseguido dar mais agilidade, porque tem mais gente olhando, o secretário de governo está em cima, o prefeito, inclusive, tem cobrado, e isso cria um clima melhor de, gente, a emenda agora é prioridade, isso não pode ficar na gaveta, a gente tem que acelerar essa licitação, tem prazo para cumprir. Eu acho que, nesse sentido, melhorou bastante, sabe? Mas é aquela história. Eu ainda tenho emenda que não foi paga? Tenho. Desde quando? Eu tenho um projeto... Eu tenho emendas de 2022, indicadas em 21 para execução em 22, que ainda não foram devidamente cumpridas, mas, em compensação, essas emendas do mutirão de cirurgia de endometriose, eu indiquei ano passado e já foram 100% pagas e 100% executadas. Então, vai muito da área da Prefeitura, a área de obras é um problema. Belo Horizonte tem sofrido com empresas ruins que têm ganhado as licitações, empresas de fora de Belo Horizonte e de Minas, o que não seria um problema, mas que não conseguem entregam um serviço porco, o vereador vai lá, fiscaliza e fala, essa obra não está adequada. A Prefeitura fala, eu também não acho que está adequada. E aí as empresas abandonam a obra, tem, às vezes, que fazer uma outra licitação, ou então a Prefeitura tem que assumir essa licitação, e isso acaba demorando, né, mais para entregar o projeto. Em compensação, quando você tem emendas da saúde, é muito mais imediato, porque o SUS já roda muito bem. Então, você faz o procedimento, 70 dias depois, o médico, o hospital já estão recebendo aquele recurso. E aí eu acho que vai muito do vereador de fazer uma destinação mais estratégica para não desperdiçar o recurso dele, porque a Prefeitura não vai dar conta de fazer esse tanto de obra que ela tem prevista para fazer. É impossível de reformar todas essas praças ao mesmo tempo. E com o formato que a gente tem da lei de licitações hoje, isso ainda agrava o cenário ainda mais. Mas vai de caso a caso. Eu tenho emendas que ainda não foram pagas e tenho emendas que já foram 100% Anda concluídas. de um lado, mas do outro... Exato. A senhora mencionou aí várias áreas dessas emendas. Uma das áreas que a senhora atuou bastante, principalmente na última legislatura, foi em questão da educação. A gente teve ali uma troca de secretário de educação. Como que a senhora viu essa mudança ali na Secretaria de Educação agora, se está realmente funcionando? A gente teve, inclusive, a questão ali da greve, dos professores também. Bom, a secretária voltou, né? A Natália já era do corpo da Secretaria de Educação quando eu entrei na Câmara. Inclusive, acompanhava várias das visitas técnicas que nós fizemos quando as escolas estavam fechadas para terem a reabertura segura durante a pandemia, no finalzinho ali da pandemia. Então, acho que ela está num lugar de muita tranquilidade. Ela conhece a rede, conhece a cidade, conhece a área educacional e eu estou vendo que existe um foco na melhoria da aprendizagem e nesse saneamento da secretaria da porta para dentro, melhoria da gestão dos dados, estudo melhor das carreiras, uma estruturação maior também desses indicadores, porque a secretaria ela tinha um tampão, ela fazia política pública sem conhecer os dados. A secretária e o antigo prefeito não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu perguntei quantos eram os alunos da rede municipal e eu recebia 3 respostas diferentes, números diferentes. Então eu vejo que agora existe essa preocupação em
modernizar a Secretaria de Educação para que ela consiga ter mais informação sobre a rede e faça uma coordenação melhor. As diretoras, quando eu conversava com elas, se sentiam muito sozinhas, muito abandonadas. E é função da Secretaria de Educação não só dar serviço. Cadê o diário? Cadê a presença do menino? Esse aqui está evadindo. Como é que está a merenda? Pelo contrário, ela tem que estender a mão e falar, diretor, o que você precisa? Seu caixa escolar está sobrando aqui no fim do ano, não tem nenhum reparo para a gente fazer? Precisa de uma reforma mais robusta? Cadê os orçamentos? Deixa eu te ajudar, deixa eu capacitar esse diretor. Porque isso é muito importante, né? Que o órgão tenha uma agenda mesmo para a educação da cidade. Eu acho que hoje a gente precisa falar de melhorar o quanto que os nossos alunos aprendem de matemática e de português, além do combate à evasão escolar, que é uma luta que eu trabalho desde a pandemia, que a gente ainda não conseguiu retomar os patamares anteriores à pandemia, sabe? A prefeitura ainda não mandou muitos projetos ali para a Câmara, mas uma das questões que o prefeito Álvaro Damião tem mencionado ali, a questão, ele já falou bastante da vontade de verticalizar mais a cidade, com isso ali, alterações no plano diretor. Como que a senhora vê essa questão ali, dele falar até prédios de 50 andares, de questão de planejamento urbano? Bom, o prefeito usou um superlativo, né? Na verdade, falar em prédio de 50 andares não é que Belo Horizonte inteira vai ter prédio de 50 andares. Eu consigo entender exatamente o que ele quis dizer. Belo Horizonte precisa ter mais pessoas morando mais perto do trabalho. Porque o nosso trânsito não vai ser resolvido só com o melhor transporte público, isso ajuda muito, mas não vai. O nosso trânsito não vai ser resolvido jogando as pessoas para as bordas, para os condomínios da região metropolitana, se as pessoas continuam trabalhando no centro. A gente tem que morar perto do trabalho, a gente tem que ter o nosso filho estudando numa escola perto da nossa casa, e para isso tem que ter moradia. Então, um dos caminhos é aproveitar a cidade que já existe, os prédios abandonados, que é uma coisa que eu sempre defendi, inclusive o prédio da engenharia, que está muito próximo do metrô, você consegue desafogar essas pessoas rápido, né, para os destinos delas, mas você precisa ter gente morando no centro de novo. E ter um prédio mais alto, que comporta mais pessoas, morando mais perto de onde trabalham, é mais interessante do que várias pessoas morando na borda da cidade, pegando o carro para vir todo dia para o centro e voltando no mesmo horário para casa. Então, quando o prefeito fala isso, já é uma tendência do que o nosso plano diretor, quando for revisado, pretende. Trazer as pessoas de volta para o centro, trazer mais pessoas para morarem no centro de Belo Horizonte, fazer prédios um pouco mais altos para você otimizar o espaço, porque onde cabe uma família numa casa ou onde cabem 20 andares de apartamentos, cabem mais famílias. E, obviamente, resolver o problema do déficit habitacional que Belo Horizonte tem. Uma série de pessoas morando nas ruas, não consegue ter uma política pública consistente para cuidar dessas pessoas e destiná-las para moradia. Então, moradia é um debate central para melhorar trânsito, para encaminhar as pessoas com dignidade que estão morando nas ruas. Isso otimiza a nossa coleta do lixo, porque você tem as pessoas ali mais perto, né? Então a logística de recolhimento do lixo fica melhor. Isso aquece o comércio. Um supermercado não vai se instalar num bairro com 10 casas, mas com 60 apartamentos por prédio ele se instala. Então isso tudo tem a ver com a nossa dinâmica da cidade, e por isso que é muito bem vista essa fala do prefeito, pelo menos pelo meu mandato, sabe? Em termos de habitação, de requalificação do centro especialmente. A senhora mencionou isso, mexe ali principalmente para uma questão ali de mobilidade. A gente vê ali na Câmara, tem uma questão, vai ter uma nova licitação ali para as empresas de ônibus e tem uma discussão ali de tarifa zero. O prefeito já se não mostrou muito favorável a essa ideia. A senhora acha que é viável? Ô Letícia, o tarifa zero, ele é um debate importante para a cidade. Eu estava discutindo com você ali fora que não é ser contra ou a favor, mas assim, essa é uma pauta de cidade que a Câmara está envolvida e que eu acho super importante. Tem que ser discutida mesmo, porque o financiamento do sistema é uma parte grande do nosso dilema de ônibus. Todo mundo sente que a gente pagava uma passagem muito cara e ainda paga, que a gente paga subsídio e que o sistema não melhora. Gente, para onde esse dinheiro vai? E o tarifa zero toca exatamente nessa dor. O dinheiro não está sendo usado para melhoria da qualidade, para o ônibus passar no horário, para o ônibus ter ar-condicionado. E se a gente mudar essa forma de remuneração, ao invés de subsídio, a gente colocar o tarifa zero com essa mudança da cobrança do Vale Transporte? É um debate importante. Eu não tenho todas as respostas, tanto que sou relatora na comissão de orçamento, que é quem paga essa conta, e fiz um pedido para a prefeitura com uma série de perguntas de como que esse financiamento aconteceria. Porque, para mim, primeira parte,
Não é como que o tarifa zero vai ser financiado. É como que o sistema é financiado hoje. Eu não sei. Eu sei que tem um subsídio de quase R$1 bilhão. E aí? Para onde vai esse dinheiro? Quanto é gasto com folha, com combustível, com manutenção desses ônibus? Quanto é gasto para melhorar o sistema de fato, com tecnologia, com pontos de ônibus mais modernos, mais bem iluminados? Eu não sei. Eu não sei. A prefeitura não sabe. A cidade não sabe. E eu, às vezes, me pergunto se o Cetra sabe quanto que custa o sistema de verdade. Porque como é que eu vou estimar quanto custa o tarifa zero? Qual é o problema? Porque é um problema ali que até quando era o ex-prefeito Alexandre Calil falou que ia abrir a caixa preta e no fim das contas ninguém sabe até hoje. Ninguém sabe até hoje. É um problema de transparência, é um contrato ruim em termos de cobrança, tanto da prefeitura quanto da Câmara. A gente tem poucas ferramentas com o contrato atual para cobrar essas planilhas e esses dados e para fiscalizar se esses dados são verdadeiros. Por isso que eu defendo que o prefeito rompa o contrato o mais rápido possível, para a gente dar um reset mesmo no sistema de ônibus em Belo Horizonte, porque do jeito que tá, tudo vai ser remendo, tudo é enxugar gelo. Não tem como resolver o sistema com o contrato atual, com o formato atual de só ônibus grandes, sem ter diversidade de modais, sem ter integração com a região metropolitana, sem aumentar as linhas de metrô. É só enxugar gelo. E aí eu me pergunto o quanto que o tarifa zero ajuda nesse debate de saber quanto o sistema custa. Se vai ser tarifa zero ou não, eu acho que é uma etapa adiante. Primeiro a gente tem que entender quanto que custa andar de ônibus em Belo Horizonte de verdade. Vereadora, entrando um pouco nos assuntos do mandato da senhora, recentemente a senhora acompanhou ali a situação das pessoas em situação de rua, principalmente ali numa praça do Santa Efigênia, né? Que a prefeitura, inclusive, atuou ali na região. O que a prefeitura falta fazer da prefeitura, principalmente para essas pessoas em situação de rua, na avaliação da senhora? Pessoas em situação de rua em Belo Horizonte é um assunto muito difícil, porque a gente está falando de pessoas no fim do dia. Falar de lixo é de um jeito, falar de gestão do trânsito, a gente está lidando com mobilidade, com ônibus, com sistema, com conta. É óbvio que tem gente dentro do ônibus, mas no fim do dia, eu acho que a política pública mais difícil da cidade é como que a gente traz dignidade para as pessoas que moram na rua, que muitas vezes não querem sair da rua, que muitas vezes têm problemas psiquiátricos que não são tratados, têm vício em algumas drogas, álcool, etc. Como que você quebra esse ciclo? Acho que é o principal desafio. Hoje a prefeitura já tem uma coisa que é importante, que é saber quantos são. Tem dilema dos dados, mas a prefeitura sabe que tem mais de 10 mil pessoas morando na rua. A prefeitura também sabe quais são os principais motivos que levaram essas pessoas a irem para a rua. É a pobreza extrema, perdeu o emprego, foi jogado para fora de casa, é o preconceito, porque às vezes são pessoas que compõem problema mental, álcool, droga. Exato. Então estão compõem o grupo de LGBT, QIA+, etc. E aí o preconceito vai jogando essa pessoa para fora de casa, ou então tem um vício. A prefeitura já sabe. E tem que tratar cada um no que precisa ser tratado. Hoje a prefeitura tem duas políticas. A de assistência social, que orienta essas pessoas a irem para o abrigo, mas o abrigo é sujo, o abrigo tem pulga, o abrigo muitas vezes mistura homem com mulher, mistura criança com adulto, o abrigo não permite a entrada dos pets. Então, assim, os abrigos também não atendem e são poucos. E você tem uma outra política que é tentar fazer essas pessoas virem para o mercado de trabalho. Eu não acredito nessas duas políticas de maneira isolada. Eu acho que a gente tem que ter moradia. Essas pessoas primeiro têm que ter acesso a uma casa. E aí não é pegar uma pessoa que está viciada em crack e entregar uma chave para ela que ela vai vender esse negócio amanhã e usar tudo em droga. Não é isso. É uma política que foi feita em Nova York, foi feita em São Paulo, que é casa primeiro. Você vai trazendo essas pessoas para moradias supervisionadas e coletivas, para que elas voltem a ter pelo menos um primeiro vínculo com uma casa, com uma rotina doméstica. E essa casa, ela só vai ser acessada a partir do momento que essa pessoa se compromete com alguns outros vínculos também, de ter um horário para entrar e para sair, de cuidar desse espaço, de começar a fazer um tratamento, ou então de começar uma capacitação profissional. E a prefeitura cuida dessas casas nesse primeiro momento e, óbvio, a pessoa tendo condições sociais, ela pode acessar o Minha Casa Minha Vida, ela pode acessar outros tipos de moradia popular. Mas a primeira coisa que tem que ser feita é tirar as pessoas da rua. Enquanto as pessoas estiverem na rua, é acesso a todo tipo de droga, é acesso a todo tipo de abuso, é exposta à criminalidade, porque tem pessoas em situação de rua que também são vítimas da própria criminalidade, porque estão ali com seus poucos pertences, isso gera conflitos na rua, isso gera um clima na cidade de falta de cuidado, isso é ruim.
Então, a primeira coisa é encontrar um lugar para essas pessoas morarem. E não é só abrigo coletivo do jeito que tem em Belo Horizonte hoje. Eu ia até perguntar, recentemente o governador Romeu Zema, né, no lançamento da pré-candidatura, em algumas entrevistas, ele até chegou a falar assim que a solução é mandar para os abrigos. Como que a senhora avalia, inclusive, essa fala do governador? Eu acho que o governador, ele, como está na esfera estadual, lida com o problema de um jeito mais distante mesmo. O governo do estado não tem muita capacidade para entrar nesse problema, porque cada cidade tem seu volume ali de pessoas em situação de rua e as razões são diferentes. Então, acho que quando ele fala que tem que mandar para os abrigos, é um senso comum que eu também concordo, acabei de falar aqui. Os abrigos são importantes, essas casas de passagem, porque isso evita que a pessoa de fato se entregue para a rua e praticamente fique ali jogada às traças. O problema é que só o abrigo não resolve. Então, acho que é um passo além do abrigo, que com certeza, se o governador virasse prefeito, ele ia descobrir em 30 dias que é importante você ter essa política mais robusta. Mas, de fato, não está na mão do Estado, né? Ele tem outras brigas aí para enfrentar enquanto governador e pré-candidato agora à presidência também. Vereadora, queria perguntar para a senhora quais são os projetos que a senhora considera ali que vão ser os maiores legados da senhora. A senhora já mencionou a questão da maratona também, que foi uma articulação que a senhora fez, inclusive com o prefeito Álvaro Damião. Tem o mutirão da endometriose que a senhora citou e tem os marcos, né, também da sua gestão, que é a lei de responsabilidade econômica, o marco das startups. Qual que é o principal legado ali que a senhora considera o principal? Bom, para resumir, é um mandato que fala de muitos temas, mas sempre focados na cidade. Então, para mim, o principal legado do nosso mandato é ter mostrado que dá sim para sobreviver além da polarização, resolvendo muito o problema das pessoas, muito. É um gabinete com muitas entregas e focado em Belo Horizonte. Para mim, a prioridade máxima tem que ser Belo Horizonte. Então, se hoje lixo é um problema de Belo Horizonte, esse é um problema do meu mandato. Se fila nos hospitais é um problema de Belo Horizonte, também será um problema do meu mandato. Se criança não enxergando dentro de sala de aula era um problema quando eu cheguei na Câmara, agora não é mais um problema de Belo Horizonte, porque a gente zerou essa fila com as mais de 90 mil consultas que o mandato conseguiu trazer com emendas, articulação estadual, articulação municipal. Então, o nosso mandato tem essa marca de pegar problemas grandes ou pequenos, resolver com muita criatividade usando o que a gente tem na mão. As emendas, as ferramentas das audiências públicas, repensando a política. Poxa vida, os mutirões nada mais são do que um jeito criativo de aplicação das emendas, que todo mundo sempre fez. Todo político sempre mandou dinheiro para a saúde. Por que a gente está zerando fila e outros mandatos não? Porque tem que entender como o SUS funciona. E lá dentro nós temos uma equipe muito técnica, muito qualificada, muita criatividade para usar o que já está disponível para resolver de fato o problema das pessoas. Eu acredito que o nosso legado é esse, porque outros municípios têm visto esse trabalho, têm levado o marco das startups adiante, têm visto os mutirões, têm levado adiante. Nosso legado já não fica mais em Belo Horizonte, não sou eu que estou dizendo, é o tanto de agenda que eu tenho que atender agora no mandato de secretários que querem conhecer como funciona o nosso marco das startups, porque querem inovação na cidade. Nosso principal legado é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa para resolver os problemas da cidade com muita criatividade e gastando o mínimo de recursos possível, porque continuo sendo uma vereadora liberal e que quer sempre essa eficiência como premissa, sem ignorar que Belo Horizonte tem muitos problemas para a gente gastar tempo discutindo assuntos que nem competência nossa são como vereadores. Essa questão da pauta da liberdade econômica foi uma luta da senhora, principalmente na antiga legislatura, né? O prefeito acabou sancionando, né? Hoje, no dia que a gente está gravando isso, o prefeito vai ter uma reunião, inclusive com a CDL, em relação a esse tema. O que precisa Belo Horizonte primeiro nessa questão da liberdade econômica? E que a senhora tem conversado, né, com o Álvaro Damião. Não, com certeza. Eu acho que a fala do prefeito de que Belo Horizonte se tornou a cidade do sim já é uma sinalização, ainda que simbólica, fundamental, porque nesse momento a máquina pública entende, não é para eu criar burocracia, é para eu agilizar as coisas aqui na cidade. Meu prefeito está mais preocupado em fazer as coisas acontecerem do que em preciosismos, em reter tudo aqui, em microdecisões. E a lei da liberdade econômica, ela é a cereja do bolo. Porque agora a gente pode ampliar a lista de atividades que não dependem de alvará para existirem na cidade. A gente cria um clima e uma cultura de primeiro confiar no empreendedor ao invés de entregar uma lista de coisas desconfiando dele e focar em quem está fazendo errado. Porque é isso que a lei prevê. Eu confio em você, Letícia, mas se você pisar na bola,
A multa que vai vir para você, você não tá entendendo. Por quê? A gente tem que ter um tratamento exemplar com quem faz errado. Era tanta regra que a pessoa falava assim, não, eu dou meu jeitinho aqui, eles nunca vão conseguir fiscalizar tudo. E aí quem que era beneficiado? Quem não cumpria a regra. E não o coitado que ficava se matando para se encaixar em todas as 1000 burocracias e taxas que a prefeitura tinha. Então, para mim, Belo Horizonte hoje inicia um novo capítulo, mas ainda tem muitos desafios. Tem muita loja para alugar, tem um centro vazio que precisa ser requalificado, tem um comércio que está morrendo no Barro Preto, tem um comércio que está morrendo ali no Prado, que é o polo da moda. A gente tem um São Francisco com poucos galpões em funcionamento que a gente precisa discutir essa vocação econômica e, obviamente, ampliar esse debate para que cada bairro consiga se reinventar nessa nova Belo Horizonte que agora gosta do empreendedor. Inclusive, um aviso que eu tenho dado ao prefeito de Nova Lima, João Marcelo, meu amigo, que os CNPJs voltarão. Então, ele precisa também começar essa discussão lá em Nova Lima, porque nós queremos os CNPJs que fugiram para lá de volta, porque agora Belo Horizonte volta para o eixo mesmo desse desenvolvimento econômico. Vereadora, a senhora falou que tem vários secretários de outros municípios procurando a senhora, é inevitável perguntar. Eu sei que a senhora tem fugido um pouco desse assunto, mas os planos da senhora para 2026? Vai sair candidata federal, estadual? Quais são os planos? Ô, Letícia, tá cedo, né? Belo Horizonte é o meu foco, acabei de chegar no segundo mandato. Quem já tá falando em eleição tá se antecipando demais, porque... Mas as conversas começam agora, né? As conversas sempre começam, mas a gente precisa cuidar de Belo Horizonte. Se o trabalho em Belo Horizonte continuar sendo reconhecido, como foi na última eleição, com um crescimento de mais de 70%, a gente precisa avaliar se a condição do mandato de atender mais municípios é possível. Porque se não for, é bobagem disputar só pelo meu ego, credo. Prefiro terminar o mandato os 4 anos, como prometi no primeiro, e cumprir os 4 anos. Agora, se a gente perceber que existe uma janela de oportunidade, que as pautas estão ecoando em Minas Gerais, que existe um grupo se formando ali e que o meu nome é um nome aceitável para disputar a eleição, porque atende esse grupo, essas pautas, a pauta do empreendedorismo, da inovação, a pauta feminina, a representatividade feminina, inclusive, aí a gente avalia, mas eu acho que tá cedo, meu foco é Belo Horizonte, tanto que você pode olhar o meu Instagram, o foco continua sendo Belo Horizonte, apesar de termos uma eleição no ano que vem, que eu não tô alheia, mas o nosso foco não pode. Acabei de chegar no mandato, a gente não pode dividir o nosso foco dessa forma para o Estado, porque senão eu acabo abandonando Belo Horizonte. Eu não quero fazer como outros políticos fazem, deixar a minha função primordial para trás, pensando só em eleições. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Um trabalho bem feito em Belo Horizonte me impulsiona para Minas Gerais. Mas ainda está cedo para tomar essa decisão e a gente tem muito problema para resolver por aqui. A senhora falou que as conversas acabam acontecendo, sempre acontecem. Não tem como deixar de perguntar como que tá as conversas com o Partido Novo. A relação da senhora com a legenda, se pretende continuar no Partido Novo? Não, com certeza. Tanto que as principais conversas acontecem com o Partido Novo, que quer que sejamos todos candidatos. Inclusive, o Novo tem um grande objetivo de eleger uma bancada de deputados federais para atingir a cláusula de barreira. Então, essa cobrança do partido, é claro que ela vem. Fomos 3 vereadores muito bem votados. Somando a nossa votação, a gente tem mais do que uma cadeira da Câmara Municipal. Então, é importante essa pressão do partido, mas do lado de cá nós também temos que falar, calma, gente. Mas a senhora continua no Partido Novo? Não, continuo no partido. Tanto todas as articulações que eu tenho feito são para, inclusive, crescimento do partido. Se tem um trabalho que eu tenho feito no interior, é com meus colegas vereadores que acabaram de ser eleitos no interior e que querem levar projetos de BH para lá. Porque a gente era muito sozinho, né, nos primeiros 4 anos. E agora a gente tem uma legião de vereadores, prefeitos do partido que estão ávidos por pegar ideias e projetos e levar. E aí, esse é o principal trabalho que eu tenho feito de construção partidária, além do meu trabalho com a juventude. Hoje eu tenho um programa de liderança que atinge 52 municípios de Minas, são 120 jovens impactados. Tenho certeza que boa parte deles vai desaguar na juventude do Novo quando o programa terminar. E isso é muito natural, que o mandato também vá buscando essa militância, esse crescimento, né, também para o interior. Faz parte. Belo Horizonte é a capital do estado, né? É referência para muitos lugares do estado também, né? Vereadora, já caminhando para o final, queria perguntar como que a senhora acompanhou o lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema à presidência e se a senhora acha que o governador tem condição ainda de se tornar um candidato competitivo? Com certeza tem condição. Nós temos hoje 5 pessoas buscando essa cadeira. Alguns governadores estão tentando se colocar. Acho que o Zema acerta em lançar a candidatura, porque se ninguém souber que ele é candidato, como é que essas conversas vão envolver, inclusive, o governador?
E eu acompanhei remotamente, tive um compromisso pessoal que me impossibilitou de estar em São Paulo. E eu acho que o partido está no caminho certo. A gente precisa colocar as nossas ideias à disposição do Brasil. E o resto é articulação, é pesquisa, é ver se o nome é viável. Mas o primeiro passo foi dado. E agora essas articulações que estão muito fora do meu alcance precisam acontecer com os outros governadores nesse espectro político que também estão colocando seu nome à disposição, porque eu vejo que os projetos são muito parecidos. E quanto mais a gente conseguir unir forças, mais fácil vai ser da gente tirar o Lula da presidência, porque o Brasil só está afundando e hoje o trabalho que tem sido feito para criticar o Lula é péssimo, porque só tem feito a popularidade dele aumentar. Então a gente precisa dar uma guinada para retomar pautas importantes para o Brasil realmente liberais. Qual é a proposta da direita para a reforma tributária, para a reforma da nossa CLT, reforma trabalhista, que hoje tem menos gente com CLT do que gente fora da CLT. Perdão, tem mais gente fora da CLT do que na CLT, porque ela já não vale mais a pena. Qual é a proposta de implementação da reforma da Previdência? Qual é a proposta da direita para recuperar a economia do Brasil? É isso que nós precisamos discutir. Como é que a gente alavanca os nossos índices de educação? Como é que a gente repensa um Brasil que é totalmente rodoviário para um novo tipo de desenvolvimento econômico e modal? Eu tenho opinião sobre tudo, sabe, Letícia? Inclusive sobre pauta nacional, mas eu me restringo só quando sou perguntada, porque minha função é ser vereadora e me incomoda muito hoje que somente poucos, esses governadores inclusive, têm discutido esses problemas de Brasil de forma densa, preocupados com problemas que doem no bolso do brasileiro e não problemas que deveriam ser discutidos dentro da família de cada um, dentro da particularidade de cada um. Hoje o Brasil está se perdendo em pautas pouco representativas e a gente perde a oportunidade, inclusive, de mostrar, como era no passado, que essa linha de concessões, privatizações, de desenvolvimento econômico, de abertura econômica, de mais desenvolvimento existe com propostas concretas que podem ir para o Congresso, podem ser apresentadas e discutidas lá, para gastar tempo com projetos assim, bobos, com todo respeito, que chovem no molhado. Não vou citar um aqui porque alguém pode ficar ofendido, mas todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente discute muito mais o foro interno das famílias do que problemas reais que o governo consegue resolver em Brasília e pautas que estão engavetadas há anos que a gente precisa endereçar. Só uma última pergunta. A senhora mencionou a questão do governador. Em âmbito estadual, a gente tem o vice-governador Matheus Simões também Sim. se colocando. Qual que é o trabalho na avaliação da senhora para ele também ganhar ali notoriedade e se tornar relevante nesse processo? O desafio do Matheus é se tornar conhecido. E acho que até ele sentar na cadeira de fato, porque agora que o Zema oficializou a campanha, a gente pode dizer o Matheus será governador de Minas, ele tem esse desafio de se tornar conhecido. Acho que ele vai conseguir superar esse desafio, porque a visibilidade do cargo ela é muito inerente à função e está fazendo direitinho. Está trabalhando, está rodando, está dando atenção à gestão também, que eu acho que é o que ele mais gosta, de trabalhar ali ao lado dos secretários. E com o tempo, essa candidatura também vai ganhando robustez, porque eu acho que a continuidade em Minas é a nossa melhor opção. Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também, voltar outras vezes. Muito obrigada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.